Fala aí, galera, beleza? Vamos para a nossa última aula dos nossos conteúdos do primeiro bimestre. Esse bimestre que a gente começou vendo em sala de aula, quando a gente começou a falar sobre cultura, os tipos de cultura. Depois começamos a falar sobre alguns tipos de preconceito. Entramos mais profundamente falando sobre o preconceito racial, que está muito em alta nesse momento. Vários protestos acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, inclusive aqui no Brasil. Falamos também sobre a desigualdade de gênero, a questão do preconceito racial, assuntos muito relevantes. E vamos falar hoje sobre alguns outros conceitos, alguns outros conteúdos muito importantes relacionados ao etnocentrismo. Vamos falar sobre intolerância religiosa, xenofobia e vamos falar sobre o relativismo cultural. Então são bastante informações, bastante conteúdo e você tem que prestar atenção. Lembrando que sociologia são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, não tem como a gente fugir, a gente lida com essas questões diariamente, então é uma forma importante da gente ter argumentos para poder conversar, para saber se posicionar, para poder fazer uma redação do Enem sabendo o que está falando e é lógico, poder contribuir para um mundo melhor. Beleza? Vamos começar então falando sobre o etnocentrismo. Esse que é um fenômeno, né, embasado na crença que uma cultura, seja etno, é o centro do universo, ou seja, daí o centrismo, e por isso ele pode dominar outras culturas. A gente parte da ideia então de etnia, a gente nas aulas, principalmente de preconceito racial, a gente diferenciou o conceito de raça e o conceito de etnia. A gente falou que, inclusive, o conceito de raça não deve ser utilizado para seres humanos, já que somos uma raça única. Mas possuímos diversas etnias, diversos povos diferentes. Aí podemos citar várias etnias, os curdos, os árabes, os negros, os índios, porque etnia está ligado não só à cor de pele, etnia está ligada à cultura, a crenças, hábitos de um povo. E cada povo tem a sua característica, a sua singularidade, pensando principalmente na questão geográfica. Tem povos que habitam no frio, povos que habitam no calor. Então, históricos diferentes, históricos de lutas, de guerra. Então, cada povo tem uma singularidade. A questão é, quando esse povo, um povo, ele acha superior, ele se acha superior ao outro. E aí a gente vai ter a ideia de etnocentrismo. Essa ideia de etnocentrismo está muito ligado também com a questão do eurocentrismo, que a gente também falou em relação ao preconceito racial. Quando você tem o europeu, o povo europeu, se achando superior aos demais, se achando que pode dominar os outros povos, exatamente por ser superior. O eurocentrismo, então, é aquele fenômeno denominado, baseado na crença que a Europa era o centro do universo. A gente falou até nas citações de Arthur de Gobineau, que citava que a Europa era o centro, e daí, principalmente o Arthur de Gobineau, que citou aí que os negros não eram dignos, que podiam ser dominados. Então, o eurocentrismo ele parte dessa ideia. Por isso que cresce a partir dos europeus a ideia de colonização, a questão de dominar outros povos, porque eles viam exatamente os outros povos, né? E a gente pode citar os indígenas aqui no Brasil, pode citar os povos da África, na Oceania, como se fossem aí uma população selvagem, primitiva, atrasada, e eram civilizados apenas os europeus, como se eles fossem os melhores. Então cabia a ideia dos europeus o quê? De civilizar esses povos nativos. Daí você tem muitas perdas culturais, principalmente dos índios, porque o europeu vem o quê? Com a ideia de catequizar, vamos falar disso daqui a pouco, com a ideia de mudar sua cultura, como era visto como uma coisa ruim. Beleza? Então é esse pensamento etnocêntrico dos europeus que fizeram aí a questão, guiar a questão da colonização, também guiar a questão da escravidão na África, já que os negros também não eram vistos como seres humanos e eram trazidos para cá, para o Brasil, para a América em si, como coisas. Beleza? Então, parte daí a ideia etnocêntrica do eurocentrismo como uma questão de superioridade. Isso
A gente está falando de colonização, a gente está falando de época de 1500, 1600, beleza? Mas no século XX vai surgir uma grande outra ideia etnocêntrica, que vai ser principalmente aí, guiada, né, impulsionada pelas ideias de Hitler na Alemanha. No século XX, então, a gente pode identificar o etnocentrismo na ideologia do nazismo na Alemanha de Hitler, que tinha entre seus discursos centrais a superioridade da raça ariana sobre os demais seres humanos. Então veja bem aí, a questão do etnocentrismo, de ser superior, de você achar que você é superior, né? Achar, porque na verdade os seres humanos são todos iguais. Não existe essa questão de superior, mas quando você cria na cabeça essa ideia de ser um superior e que o outro é inferior, você tem a ideia de dominação. Você tem a ideia que você pode dominar aquele outro povo, você pode inclusive matar e fazer várias atrocidades. Né? Parte daí do Hitler, qual que era a questão dele, qual que era a ideia da raça ariana? Um conceito então que surgiu no século XIX, onde a raça ariana seria supostamente uma linhagem mais pura dos seres humanos, constituída por indivíduos altos, fortes, claros, aí a questão da cor da pele, inteligentes, representando assim, de acordo com critérios arbitrários, uma raça superior aos demais. Veja bem, então a raça ariana, ela visava principalmente, né, os brancos, as pessoas fortes, altas, e quem não era da raça ariana, ou seja, quem não cumpria com esses requisitos, eram vistos como inimigos e eram vistos como povos que deviam ser dizimados, não deveria existir, beleza? Então parte daí a ideia de quê? De extermínio, principalmente dos judeus. Vamos falar aqui. Arthur de Gobineau, aquele mesmo cara lá que falou sobre os negros, né, com um livro que ele lança lá no século XV, a partir da escravidão, século XVI, por aí, né? Arthur de Gobineau classificava como arianos os povos nórdicos e germânicos, os alemães, né, que são germânicos, que para ele representava o ápice da civilização, sendo responsável por todo o progresso da humanidade ao longo da história. Daí, Hitler, ele se apropria dessa ideia, né, do Arthur de Gobineau, se apropria dessa ideia da questão da raça ariana, e aí ele vai, entre os seus discursos, ele vai proclamar o quê? Uma prática de perseguição e de extermínio a essa crença, né, dos povos que não seriam raça ariana, e principalmente quem? Aos judeus, que vão sofrer holocausto, vão morrer milhões de pessoas, só que muitas vezes essa questão do nazismo contra quem não era da raça ariana é visto apenas como judeus, e não é. Né? Então, a questão da raça ariana também levava em conta a cor da pele. Então, os negros também sofriam com essa questão da raça pura. Né? Só que isso não acabou lá no século XX. Estamos hoje no século XXI, 2020, né? No ano 2020, e vemos muitos resquícios de povos que se acham superiores. A gente criou, né? O mundo ele criou uma ideia, isso eu falei lá na aula de preconceito racial, não, preconceito sexual, quando eu digo que o mundo ele cria um padrão de pessoas que seriam perfeitas, a ideia é perfeita, seria principalmente os homens, daí o preconceito contra as mulheres, seriam homens, os héteros e os brancos, né? Que seria uma ideia de ideal. Então, quem não segue esse padrão de ser branco, ou seja, o negro vai sofrer, de ser homem, as mulheres sofrem, e de ser hétero, ou seja, os homossexuais vão sofrer com isso, eles sofrem perseguições até hoje, né? Devido a esse modelo de pessoas que a gente cria. Só que existe modelo de pessoas? Não existe modelo de pessoas. Né? Hoje a gente tem essa clara ideia, mas naquela época, principalmente lá no século XX, Hitler ele consegue, principalmente com seus discursos, ele era muito bom nos discursos, convencer grande parte, uma parte da Alemanha, exatamente a ser contra os judeus. Muitos foram mortos, e é uma parte triste aí da nossa história, principalmente voltada por questões de etnocentrismo.
O etnocentrismo também está ligado à questão da intolerância religiosa, né? Mais um dos assuntos que nós vamos falar hoje. A tendência nesse caso é que a religião agora seja vista como uma religião superior e a outra como inferior. Então o etnocentrismo ele parte da questão de etnia. Eu tenho uma etnia, só que dentro de etnia a gente estudou também que a questão religiosa também compõe a etnia de uma pessoa, né? Aquela questão histórica, a questão da religião também ajuda a construir ali a etnia de um povo. Então, por exemplo, os árabes, a etnia árabe, a grande parte é de etnia islâmica, são muçulmanos. Então, está meio que associado. O etnocentrismo, então, ele, na questão religiosa, é quando você entende que uma religião é superior à outra. Ou seja, que existe uma religião inferior. E essa ideia, ela também veio implantada, veio semeada junto com a questão do eurocentrismo e junto com a questão da colonização. Já que quando os europeus chegam nas Américas, chegam na África, e eles são amplamente, né, os europeus cristãos, também vão aí a partir da força, e muitas vezes, né, através de... Aqui na América de catequização, vamos falar disso, mas na África, principalmente através da força, de uma forma de transmitir, de impor a sua religião àqueles povos que tinham religiões diferentes. Você pensa que os índios, eles já tinham suas próprias religiões, adoravam deuses, árvores, a natureza. Os africanos também, com os seus ídolos, com seus deuses. E quando os europeus chegam, eles vão meio que disseminar o cristianismo como uma religião que vai ser a certa, que vai ser a verdadeira e que todo mundo vai ter que aderir. Então, se hoje no Brasil, por exemplo, a maioria do país é cristão, é devido exatamente esse processo de catequização, esse processo de imposição religiosa que nós vivemos a partir do século XV, com a questão da chegada dos portugueses. Então, o cristianismo ele foi amplamente difundido dentro da Europa e a colonização das Américas pelos povos europeus forçou a entrada e a disseminação dessa religião no nosso continente. Uma das provas, né? Você tem aí a questão da primeira missa no Brasil. Depois você tem como difusão a ideia, né, que o cristianismo ela é uma religião correta e que levaria à salvação da alma, enquanto que a religião dos povos nativos, tanto aqui na América quanto na África, era inferior, era errada e pecadora. Então você tem aí já a discriminação religiosa dos nativos. E a partir daí você tem o que? Os povos nativos tiveram suas crenças forçadamente profanadas pelos colonizadores, que promoveram inclusive grandes campanhas de catequização dos índios por meio de grupos religiosos cristãos, como os jesuítas, né, que, através aí da Companhia de Jesus. Você tem aí o Santo Inácio, né, de Loyola, que foi um dos grandes difusores aí do cristianismo, mas é uma coisa analisando do ponto de vista da sociologia, né, não do ponto de vista religioso, como uma forma de quê? De etnocentrismo, uma vez que você entendia que a religião do outro, do índio, do nativo, era inferior à sua. Então, a parte daí do ponto de vista europeu, a ideia de forçar com que os nativos mudassem, trocassem de religião. Beleza? Essa ideia de uma religião inferior, de uma religião que não é a correta, ela surge nesse momento, mas ela vem perdurando até os dias de hoje. Isso não acabou lá. A gente tem hoje um modelo de religião em que se você foge a esse padrão, você está errado. Por isso, né, ainda hoje existem muitos casos de etnocentrismo no Brasil, principalmente sofrem as religiões de matriz africana, que são desrespeitadas pelos cristãos, principalmente o candomblé, principalmente as religiões, né, Umbanda, o candomblé, que são religiões de matriz africana, que são associadas aí ao pecado e muitas vezes considerados demoníacos. Beleza?
Então, algumas notícias, né, reportagens que a gente pode observar exatamente a efetivação dessa ideia de que as religiões de matriz africanas são erradas, são inferiores e sofrem com essa questão do preconceito e intolerância. Então, só para a gente ver aqui, ó, um aluno barrado em escola por usar traje de candomblé. E aqui no Mato Grosso, o Ministério Público do Mato Grosso apurando um suposto ato de intolerância religiosa após aluno que pertence ao candomblé ser barrado na porta da escola. Então, duas notícias envolvendo escolas, uma no Rio de Janeiro, a outra no Mato Grosso. Só que não é só essa questão das matrizes africanas que são vistas como algo errado, algo inferior, mas no Brasil sobe aí, né, uma nova ideia voltada para a religião muçulmana, que não é uma religião tradicionalmente brasileira, não é tradicionalmente muito difundida na América, embora ela seja uma das religiões que mais cresce no mundo como um todo, inclusive no Brasil, mas os muçulmanos também no Brasil sofrem com a questão da intolerância religiosa. É o que diz aqui essa matéria, onde os muçulmanos estão entre as principais vítimas de intolerância religiosa no Rio de Janeiro. Então veja bem, partindo da ideia que você tem uma religião superior e que a outra é errada. Como? Né? Como que você tem certeza que sua religião é a certa e que a outra religião é errada? Então, partindo da ideia do respeito e da liberdade religiosa, que é uma das premissas, um dos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está errado. Todo mundo tem a liberdade de escolher a religião que quer. Ninguém pode subjugar o outro por ser de religião diferente da sua. Essa questão dos muçulmanos, ela vem crescendo no Brasil, mas ela é muito forte, principalmente na Europa. Ataques, né, anti-islâmicos, eles têm crescido muito na Europa, principalmente após alguns atentados terroristas, onde associam que todos os muçulmanos são terroristas. Então essa é uma ideia etnocêntrica de intolerância a um povo, à religião e ao povo árabe, em que todos os árabes são terroristas. Isso é uma ideia que não é correta, isso é uma ideia puramente etnocêntrica, e que se você, por um acaso, você pensa desse jeito, você está errado, beleza? Não existe essa ideia de que o Islã prega o terrorismo, de que o Islã prega a morte, os ataques, não existe isso, beleza? Isso é uma coisa que, principalmente o mundo ocidental, ele tenta passar isso para meio que demonizar mesmo a religião islâmica, mas isso não é verdade, beleza? Então, como eu disse aqui, esse preconceito está diretamente relacionado com o estereótipo de que existe a respeito dos árabes e muçulmanos, vistos como terroristas. Então, em diferentes partes do mundo, você tem esse preconceito. E na Europa vai surgir, então, além do etnocentrismo, uma das outras vertentes, que vai ser aí a questão da xenofobia, que é um outro preconceito, principalmente em relação aos estrangeiros, já que a Europa, como a gente acabou de falar, ela é tradicionalmente o quê? Cristã, né? Os europeus, quando saem em colonização pelo mundo, eles saem para quê? Para impor também a sua religião. Eles chegam, com certeza, né? para buscar riquezas, para explorar riquezas minerais na África, na América, mas junto com essa ideia da riqueza, eles vêm também para difundir sua religião. Eles impõem aos nativos que aceitam suas religiões, né? A sua religião, principalmente o cristianismo. E quando ela se vê, a Europa agora, né, ela se vê ameaçada por uma nova religião que as pessoas começam a difundir no seu espaço, ela vê com rejeição. Então, o que é a xenofobia? A gente vai falar melhor dela, que é o preconceito ao estrangeiro. Só que aqui, nesse caso, ele está muito ligado com a questão religiosa, já que esses estrangeiros que estão chegando na Europa, eles têm uma outra religião, que é o Islã. Né? Então, em diferentes partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos e Europa, destaca-se aí a xenofobia,
contra as pessoas de origem árabe que praticam islamismo. Então não é só o fato de ser estrangeiro, é o fato de ser estrangeiro e ser muçulmano, já que a ideia de ser muçulmano está ligada aqui à ideia de ser terrorista. Então você já criou aqui uma outra questão. Só que a xenofobia não está ligada apenas às questões religiosas. Na Europa a gente viu que sim, né? Grande parte está ligada ali ao estrangeiro, que ele é muçulmano, ou seja, que ele é de uma religião diferente da maioria dos europeus que são cristãos, mas você tem a xenofobia ligada aí por outros fatores, como questões históricas, sociais e econômicas, culturais e religiosas. Religiosas a gente já acabou de falar, principalmente que impulsiona aí a ideia de xenofobia na Europa, mas a Europa ela também tem uma questão social, visto que quem são esses imigrantes que chegam na Europa para sofrer xenofobia? Quem são esses imigrantes? Grande parte dos imigrantes que estão chegando na Europa, eles são provenientes aqui da África, são provenientes aqui do Oriente Médio. Beleza? Que imigrantes são esses? Quem estão indo para lá? Principalmente os refugiados. Refugiados da Síria, um país que fica aqui no Oriente Médio, às margens, banhado aqui pelo Mar Mediterrâneo. Muitas vezes esses sírios vão aqui através de embarcações que tentam chegar aqui na Grécia, na Itália, ou vão caminhando pela Turquia, como nessa imagem que podemos ver aqui do lado, ou muitas vezes os africanos, que vão cruzar aqui o Mar Mediterrâneo nessas embarcações para tentar chegar à Europa. Aqui, além da questão religiosa, né, os sírios são grande parte muçulmanos, mas você tem uma questão social também. Você tem uma questão o quê? Econômica. Essas pessoas, elas são o quê? Do ponto de vista socioeconômico, pobres. São pessoas que estão buscando melhorar de vida também na Europa. Claro, você tem ali o que impulsiona os refugiados é fugir. Os sírios, principalmente, fugir da guerra na Síria, uma guerra civil que matou já gente pra caramba. Os europeus, os africanos que estão fugindo da fome, também de guerra civil na África. Mas quando eles chegam na Europa, lógico, a ideia é se estabelecer ali e melhorar de vida. Beleza? Você está querendo, né? A maioria ali não são pessoas ricas de classe média ou de classe... São ricos que estão fugindo da Síria e da África. São pobres. Então você tem aí, além da questão religiosa, você tem a questão social também. E aí você tem vários países europeus fazendo o quê? Dificultando a entrada desses imigrantes, fazendo leis, endurecendo a política imigratória. Aqui nesse caso a gente tem uma notícia da Grécia, mas isso acontece na Itália, isso acontece na União Europeia como um todo, para tentar impedir a entrada desses imigrantes. E aí o que você tem de relatos é que a ONU, né, notícias, que a ONU está alarmada com a expansão dessa xenofobia e racismo na Europa. Outra questão que impulsiona aí esse sentimento de xenofobia, principalmente contra os africanos, também está ligada aí à questão racial, já que a maioria dos africanos são negros, esses que buscam entrar na Europa. Então você tem aí a questão racial, você tem a questão econômica, são pobres, são negros, são pobres e muitas vezes muçulmanos. Isso vai gerar esse sentimento de ódio, sentimento de repulsa contra os imigrantes. Beleza? Outras notícias, né? Racismo e intolerância estão a crescer na Europa, alega a Comissão Europeia. Então é um fato que a gente tem que ficar de olho. Beleza? Claro que do ponto de vista humano, a gente não concorda com esses pontos. Mas é importante você saber para poder se posicionar. Beleza? Outro caso de xenofobia muito comum acontece também nos Estados Unidos contra mexicanos e latinos. Falando de latino, a gente pode incluir brasileiros que vão para os Estados Unidos e que muitas vezes são vítimas de xenofobia. Lembrando, latinos, brasileiros, como todos, são vistos como os pobres lá na América do Norte. Claro, galera, em nenhum momento, veja bem, eu estou generalizando. Em nenhum momento eu estou falando que todos os brasileiros que vão para os Estados Unidos são maltratados, são vistos como xenofobia. Não existe isso, tá?
dá para generalizar. Nem todos os imigrantes que chegam na Europa também são vistos como ameaças, vistos como xenofobia, já que a Europa ela tem um grande número de imigrantes. Beleza? Não dá para generalizar, não generalize. Mas é fato que isso existe por parte da população, é fato que esses números eles têm crescido. Tanto é que nos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como que ele ganha as eleições? A partir de um discurso que ia construir o quê? Um muro, não é isso? Que ia construir um muro com a fronteira do México para evitar a entrada de mexicanos ilegais no país, para evitar a entrada de latinos como um todo, que tentam cruzar o deserto do México contra os Estados Unidos. Então é uma ideia, claro que não pode dizer que é da maioria da população, mas é uma ideia que existe sim nos Estados Unidos contra os imigrantes, e existe sim na Europa contra os imigrantes asiáticos, africanos principalmente. Beleza? Aí tem uma faixa, né, de um manifestante nos Estados Unidos contra os sírios. Lembrando que não é só os latinos que buscam a entrada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país que mais recebe imigrantes no mundo. Inclusive, após os ataques de 11 de setembro, lá das Torres Gêmeas, os Estados Unidos endureceu muito a política anti-imigratória, e principalmente contra os árabes, já que eles atribuíram a Osama Bin Laden, que era do Afeganistão, uma rede terrorista, né, Al-Qaeda, os ataques. Então, os muçulmanos passaram a ser vistos também nos Estados Unidos como terroristas. E aí você cresce, né? Cresce a questão do etnocentrismo. Você tem a xenofobia, que é você contra imigrante, e tem também o etnocentrismo, que é você contra determinado povo. Beleza? No Brasil, o Brasil é um país muito bem visto em relação a receber aí os imigrantes, ou principalmente os estrangeiros, no caso aí os turistas, né? O Brasil é o país mais receptivo para turistas estrangeiros. Muitos estrangeiros vêm para o Brasil durante o ano todo, a gente vai falar ali, e geralmente, né, eles dizem que os brasileiros são acolhedores e abertos aí aos turistas. Essa é a fama do Brasil, país muito hospitaleiro, país que recebe muito bem os imigrantes, principalmente, né, os turistas. Tivemos aí a Copa do Mundo recentemente e Olimpíadas, onde recebemos vários visitantes, e o Brasil, né, muito bem avaliado por eles como um país muito receptivo. Então essa ideia também está presente lá no site do Ministério do Turismo, que praticamente todos os turistas estrangeiros que visitam o Brasil querem voltar. Em 2018, o Brasil registrou aí mais de 6 milhões de chegadas internacionais, principalmente aí da Argentina, dos Estados Unidos, do Chile, que são países vizinhos. Mas o Brasil ele aumentou aí a entrada de outros imigrantes, principalmente com a política de retirar aí o visto, né, isentar de visto algumas nações, como Austrália, Estados Unidos, Canadá e Japão, e recentemente a China. Os canadenses foram os que mais aproveitaram aí essa iniciativa, com 45% a mais de canadenses vindo para o Brasil, mas, né, aumentou o número de australianos, aumentou o número de estadunidenses, e por aí vai. E nessa questão toda, a hospitalidade brasileira foi o item mais bem avaliado pelos turistas estrangeiros, com aprovação de 97% dos viajantes. Então você cria essa ideia de que o Brasil é um país muito receptivo, muito hospitaleiro e que adora receber as pessoas. Certo? São as notícias que estão dizendo aí pra gente. Tá no site do Ministério do Turismo, tá? E outros sites por aí. Porém, essa questão é bastante seletiva. Por quê? Porque no Brasil existem práticas de xenofobia contra estrangeiros também. Então, aquela ideia de receber estrangeiro, a gente deve se perguntar: que estrangeiro? Quem são esses estrangeiros? Porque a xenofobia ela é muito forte, principalmente contra os haitianos e venezuelanos, por causa do grande número de imigrantes dessas duas nacionalidades que vêm para o Brasil. Então, veja bem, não é uma questão meio seletiva? Quem são esses que a gente
que está elogiando ali a receptividade australiano, japonês, norte-americano. Mas e quando a situação é haitiano e venezuelano? O tratamento é o mesmo, é receptividade? Não é bem assim. Então você tem aí relatos, né, de imigrantes haitianos que sofrem com xenofobia no trabalho, imigrantes, né, que sofrem com racismo e xenofobia no Brasil. A gente teve uma onda muito grande de imigrações haitianas, principalmente pós desastres naturais em 2010. Então, entre 2011 e 2015, muitos haitianos vieram para o Brasil, até porque o Brasil ele coordenava uma missão de paz da ONU, chamada MINUSTAH. O Exército Brasileiro passou muito tempo lá no Haiti, então essa proximidade aí com os haitianos favoreceu aí a entrada de muitos haitianos no Brasil, só que muitos deles não eram bem vistos não. Muitos deles sofriam aí a questão da xenofobia, muitos ataques, então aquela ideia de receptividade não é bem assim. Outro povo que sofre com a questão da xenofobia também é a questão dos venezuelanos. Venezuela, um país vizinho nosso, passa por uma crise interna muito grande, questão social mesmo, fome, devido aí a vários problemas, de queda do preço do barril do petróleo. Você tem a questão da ditadura, né, pelo governo venezuelano, e aí muitos venezuelanos saem de lá para entrar para o Brasil. Principalmente porque dá para vir a pé, dá para vir de carro, dá para cruzar a fronteira, principalmente com o estado de Roraima, que é mais próximo ali. Muita entrada de venezuelano no Brasil. Só que os venezuelanos também sofrem com xenofobia aqui. Nessa notícia está dizendo que após ataques de brasileiros, 1.200 venezuelanos deixaram o país, diz o exército. Isso fora as outras notícias que, se você der um Google aí, você procurar, você vai ver muitas notícias de ataques contra venezuelanos. Então isso mostra um pouco a seletividade do povo brasileiro. Ele recebe bem quem? O europeu, branco, rico, e o haitiano, que é negro, pobre, e o venezuelano, que é pobre. Então qual que é a nossa ideia? Qual que é a nossa relação com o estrangeiro? Isso não mostra um pouco de xenofobia também do parte do Brasil? É xenofobia sim, é preconceito sim, é etnocentrismo também. Beleza? Tá aí a notícia que outras nacionalidades também são frequentemente alvos de preconceito no nosso país, como os bolivianos, angolanos, moçambicanos e outras nacionalidades da África. Ou seja, qual que é a característica aí, qual que é a similaridade aí de haitianos, venezuelanos, angolanos, bolivianos? São pobres, né? Nações mais pobres. Então é o que acontece um pouco com a Europa. Quando ela recebe imigrantes da Ásia e África que são pobres, ela tem xenofobia. O Brasil também vai meio pelo caminho, né? O brasileiro, quando recebe um imigrante que é rico, branco ali, ele acolhe legal, beleza. Mas quando o imigrante ele é pobre, negro, então aí a relação é diferente. Beleza? Há outro tipo de xenofobia no Brasil que é muito complicado também, que é aquela relacionada contra os próprios brasileiros, hoje originários aí de outras regiões do Brasil. Essa é muito complicada também, está relacionada aí principalmente à grande quantidade de pessoas que se deslocam pelo país à procura de emprego e de uma vida melhor, e que geralmente essas pessoas saem das regiões norte e nordeste em direção aonde? Ao sudeste. Grande parte dos comentários xenófobos, das questões de discriminação, da questão de preconceito no Brasil, partem da população residente nos estados sul e sudeste, que acreditam que são superiores ao povo do nordeste e ao povo do norte. Não é raro você ouvir falar alguma frasezinha de piadinha em relação ao Acre. O Acre é aquele lugar cheio de dinossauro, Acre existe, não sei o quê. Véi, é etnocentrismo. Isso é etnocentrismo. Beleza? Fazem parte do mesmo país que o nosso, a nossa ideia de nação é que todo mundo é igual. E aí você cria diferenças no Brasil e você tem essa questão. Beleza?
de frases xenófobas dentro do próprio país, dentro do próprio Brasil. Então aqui não está falando só de estrangeiro. A questão contra o nordestino, ela se tornou mais grave ainda, principalmente pós eleições de 2014 e de 2018. E na internet, onde se viu aí vários tweets, né? Pessoas tweetando lá no Twitter frases de xenofobia contra os nordestinos, principalmente porque na eleição de 2014, com a reeleição de Dilma, ela teve a maioria de votos no Nordeste. Então, quem é do Sul e Sudeste que não votaram nela, a maioria foram contra os nordestinos, os chamanos, né, de várias situações. E na eleição de 2018, quando o Bolsonaro foi eleito, onde ele teve a menor quantidade de votos também no Nordeste, muitos eleitores do Sul e Sudeste também voltaram a agredir aí os nordestinos. E os comentários eram esses aqui, né? Esses nordestinos, pardos, bugres, índios, acham que tem moral, cambada de feios, né? À toa que não gosta desse tipo de raça. Olha só o nível dos recados. Esse eu peguei 2 só para vocês verem. Que também não vou ficar aqui, né, dando ibope para essa galera. Só para vocês entenderem que há xenofobia também dentro do Brasil. Nordestino é burro, que morram de sede, fome. Olha a ideia, velho. Estamos no Brasil, né? Então, ninguém é melhor que ninguém. E outra, a questão do Nordeste, vou passar agora um vídeo para vocês verem, está muito associado não só a essa questão de ter votado, mas também está muito associado a um outro preconceito que eu nem vou me aprofundar muito, que é o preconceito linguístico, que é a questão do sotaque. De você olhar como o sotaque do outro como ridículo, feio, que não fosse legal. Então, vou passar um videozinho agora só para ilustrar melhor essa situação do Nordeste, para você entender um pouco a gravidade da situação. Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo. Mate um nordestino afogado. Essa ofensa aconteceu há quase 2 anos nas redes sociais, depois do anúncio de que a candidata reeleita à presidência, Dilma Rousseff, teve maioria dos votos nos estados do Nordeste. Mas os ataques não ficaram no passado, eles continuam. Foi isso que levou a estudante de comunicação Sayonara Leite a criar a fanpage Nordestinos. Muita gente estava atacando os nordestinos numa rede social que eu participava. E eu fui tentar me defender. E um menino respondeu: "Nossa, mas você é muito bonita para ser nordestina." Outro falou: "Você escreve tão bem para ser nordestina." De certa forma, eu fiquei ofendida com isso. E a gente fez a Nordestinos logo depois desse episódio. O projeto consiste em tirinhas com expressões nordestinas, além de coisas relacionadas à região. Tudo de forma leve e bem-humorada. Desde que foi criada, a página já teve quase 800 mil curtidas. Então, a gente cria as imagens, publica e tem aquele retorno de curtidas, compartilhamentos e comentários. Vez ou outra a gente está interagindo para saber o que as pessoas acham disso e elas estão dando opiniões e também sugestões. E a gente acata as sugestões e cria mais novas imagens e assim vai se fazendo a Nordestinos. Mas iniciativas como a da estudante parecem não inibir os ataques xenofóbicos contra os nordestinos. Recentemente, a apresentadora da Rede Record, Renata Alves, foi vítima de ofensas por causa do sotaque sergipano. Na postagem, a internauta afirma que Renata deveria mudar o sotaque e ainda chegou a afirmar que o Brasil não merecia isso. Em resposta, a apresentadora pede respeito ao seu sotaque e ao Estado. Para este professor de linguística, o sotaque é o principal elemento da identidade cultural de um povo. Por isso, o preconceito regional está fortemente ligado ao preconceito linguístico. O sulista estranha nossa fala. Evidentemente, como nós estranhamos a fala do sulista, do interior de São Paulo, nós também estranhamos. Agora, a gente tem que respeitar, entendido? E nem sempre a recíproca é verdadeira. Nordestino, eu me baseio muito na Paraíba, nós somos muito tolerantes com relação à fala. Às vezes, um gaúcho, um interiorano paulistano, ele fala e às vezes a gente tem a petulância de achar bonito.
Enquanto que, se a gente chega lá e fala o chamado nordestinês, a gente às vezes passa ridículo. Não é justo isso, entendido? A forma como você fala, que é individual, é pessoal ou regional, ela não pode ser discriminada. A gente não pode criar uma xenofobia em cima disso. Por isso nós viemos até as ruas da capital para ver qual a reação das pessoas diante de textos que foram publicados na internet com preconceito aos nordestinos. O que você me diria agora, lendo um comentário desse? Não sei por que falar uma coisa dessa da gente, é por ignorância. Eu acho que além de ser preconceituoso, tá certo, de um ponto de vista cultural, de um ponto de vista econômico, social, ninguém pode, nenhuma classe social pode se opor da forma de que eles lutam contra os nordestinos. Pelo contrário, o nordestino construiu esse país, o nordestino é um homem forte, um homem de luta e de valor. São, assim que eu entendo, o povo nordestino. Doido, é um insano, pronto, é um insano. O senhor costuma ver isso nas redes sociais com muita frequência? Vejo. Com o preconceito que ainda existe, infelizmente, não só falando do nordestino, como em várias outras maneiras de ser. Eu trabalho em saúde mental e vejo como o preconceito ainda está existindo. E acho que não vai ser fácil tirar esse preconceito. Por exemplo, o nordestino no sul ainda é mal visto. Para o professor, a desinformação é o que leva a esse preconceito desenfreado contra o nordestino. Fala em sotaque, nós teríamos que diferenciar. Nós temos a fala nordestina, entre aspas, a gaúcha, a interior de São Paulo, a nordestina, quer dizer, todas são acessíveis e não implica erros. Da mesma forma que eu posso falar diferente de você. Agora, evidentemente, que deve-se tomar um certo cuidado, eu digo, na expressão, na articulação das palavras. Que um grande defeito do nordestino é engolir o final das palavras. Isso aí, galera. Então o vídeo mostrou pra gente várias situações com os nordestinos, várias pessoas manifestando sua indignação contra comentários xenófobos na internet, principalmente porque a internet encoraja muitas pessoas a falarem coisas desagradáveis na internet, embora hoje isso seja muitas vezes alvos de crime, criminalização, então cuidado para não ficar despejando ódio pela internet. O Nordeste, que é uma região muito rica culturalmente, que fornece para a gente várias culturas em relação à dança, música, questão da culinária. O Nordeste que oferece para a gente muita riqueza, também de mineração, teve um passado muito grande, importante na questão da plantação da cana-de-açúcar, questão do cacau. Então, o Nordeste, e principalmente a mão de obra nordestina, que ajudou a construir Brasília, ajudou a construir os estados de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, veja bem, o Nordeste, ele faz parte do Brasil, ele não deve ser visto de forma nenhuma com essas questões xenófobas. Isso é muito errado, isso não deve existir. Isso é uma questão muito ruim para o nosso país, que deve manter aí uma unidade como nação. A nação, ela se configura quando o povo tem essa ideia de pertencimento, que todo mundo é brasileiro, todo mundo tem os mesmos direitos. Então, olhando essas manifestações de xenofobia contra os próprios brasileiros, isso é muito ruim, beleza? Então, passa a entender mais a ideia aí da cultura nordestina, você vai ver que tem muito mais riqueza, muita coisa boa, muita coisa interessante para agregar ao Brasil. Para encerrar essa aula, falando aí de relativismo cultural, um conceito muito importante para a gente encerrar a aula e fechar legal esse bimestre aí, beleza? O que é o relativismo cultural? É um conceito que entende que uma tomada de posição perante as diferenças culturais. Então veja bem, isso aqui é muito importante. Se você entender isso aqui, vai ser sensacional. Espero que você entenda. Quando eu falo aqui de diferença cultural, eu estou falando não só de cultura, dos tipos de cultura que nós vimos, mas diferenças, principalmente de gênero, que a gente analisou, homem, mulher, questão racial, negro, branco. Então, todas essas questões, segundo o relativismo cultural, uma tomada de posição, ela deve ser tomada, ou deve ser avaliada e tomada apenas em seus próprios termos. O que isso significa? Que se você não faz parte daquele grupo,
você não deve julgar a luta deles. Então, se você é homem e está julgando o movimento feminista, julga como errado, como inadequado aí a luta das mulheres por direitos iguais, está errado. Você não é mulher. Você não faz parte da luta dessa, você não sente na pele a luta das mulheres. Então, a gente, como homem, não pode julgar. Não pode. Tá dando para entender? Se você é branco e discrimina aí a luta contra os negros, tá errado. Você não é negro, você não sabe o que o negro sente na pele. Então, se você não faz parte daquele grupo, você não pode tomar posição. Essa é a ideia do relativismo cultural. Essa semana ocorrendo aí vários protestos, Estados Unidos, Brasil, Europa, eu vi na internet muitos comentários de brancos, pessoas brancas sendo contra o movimento. Ah, é mimimi, ah, é vitimismo. Meu irmão, não é vitimismo não. E se você não é negro, você não precisa opinar. Opina se você for a favor, mas ser contra, se você é branco, você não sofre na pele, você não pode ir contra uma luta dessa. Quem não assistiu a aula de preconceito racial, assiste, para entender que é uma luta legítima. Vou deixar o card aqui em cima, assiste essa aula de novo, para entender que o movimento negro no Brasil é uma questão que vem desde lá pós-escravidão. Discriminação é algo muito sério. Você tem os negros aí sendo... muitas vezes deixado de lado aí dos melhores salários, né? Vagas na universidades, várias questões. Então é uma luta muito legítima. Então, se você não é negro, você não pode julgar esse movimento. Beleza? Essa é a ideia do relativismo cultural e eu espero que você entenda. Esse movimento de xenofobia, de etnocentrismo tem crescido nos últimos anos. Agora, principalmente com a questão do coronavírus, tem crescido muito em relação à China. Você tem visto muitos chineses sendo alvos de xenofobia. Ah, você é chinês, você não tem higiene, você é do país do vírus, você é do país não sei o quê. Aí, nós, como brasileiros, como mundo ocidental, não cabe a gente julgar isso. Principalmente em relação à culinária chinesa, à culinária oriental. Por exemplo, você olha uma imagem dessa e fala, o chinês ele come inseto. Meu irmão, não é da sua cultura, você faz parte do grupo, então respeita. Se você acha estranho, beleza, você não come, mas o respeito. Então essa ideia de que não faz parte de determinado grupo julgar o outro, é que surge toda essa questão de xenofobia, e surge toda essa questão do etnocentrismo, de achar superior. Não tem ninguém superior, é uma questão diferenciada, é diferente, beleza? Então o relativismo cultural, ele entende que não há nenhuma verdade absoluta, então não há nenhuma religião absoluta, não há nenhuma cultura absoluta, não há nenhum modo de se vestir absoluto. Então não há nada absoluto, nada que seja o verdadeiro, o absoluto, o centro de nada, nem no âmbito moral, nem no âmbito cultural. Por isso, o relativismo cultural ele propõe uma abordagem cultural e moral sem julgamentos pré-concebidos. É isso. Se você entendeu isso aqui, meu irmão, estou feliz, show de bola, cumpri aí com a minha missão, com as minhas aulas. Espero que você tenha entendido que não cabe da gente julgar o outro, a luta do outro, se você não faz parte daquele grupo. Beleza? Embora isso gere muita polêmica, até porque algumas culturas elas vão muitas vezes infringir aí os direitos humanos, mas partindo da ideia do relativismo cultural, a gente não pode interferir se a gente não faz parte daquele grupo. Um exemplo, na Índia, os bebês do sexo feminino são menos desejados que os masculinos. E muitas vezes as meninas recém-nascidas são abandonadas à morte. Você concorda com isso? Eu, como brasileiro, eu não concordo. Porque a gente entende, principalmente baseado nos direitos humanos, que todo mundo tem direito à vida, todo mundo, né, tem direito a viver, então você não pode deixar abandonar um neném recém-nascido, isso é imoral, né, eticamente, deixar um bebê recém-nascido e morrer. Só que a gente não faz parte da cultura indiana, eu não sou indiano, então não cabe a mim movimentar um grupo aqui agora, ir para a internet, fazer uma manifestação, ir lá para a Índia e falar, vocês têm que parar com isso. Não pode partir de mim. A minha opinião, do meu ponto de vista ocidental e brasileiro, é que isso é errado. Né? Somos livres para ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Eu posso me manifestar como um cidadão
que, do meu ponto de vista ocidental e brasileiro, da parte da minha cultura, que isso não é legal. Mas não pode partir de mim a ideia de ir lá criticar isso. Então, a religião muçulmana mesmo, por exemplo, ela tem várias situações que é diferente pra gente. Mulher não poder ir no estádio de futebol. No Brasil você tem muito disso, né? As mulheres vão nos estádios, torcem pelos seus times, é bem legal, bem legítimo. As mulheres, os muçulmanos, têm que andar com o rosto coberto. Isso, do ponto de vista nosso, ocidental, não é legal. A gente tem essa ideia. Mas cabe a gente a fazer aqui um protesto, aí manifestar, falar, pô, vocês têm que parar com isso, vocês estão errados. Não cabe. Da mesma forma que eu vou virar pro chinês lá e falar, pô, para de comer esses negócios aí. Não cabe. Deu para entender? Então é o respeito. E principalmente se a gente não faz parte daquele grupo, a gente não pode opinar e tomar posição, porque não faz parte da nossa cultura. Se você tivesse nascido naquele grupo, de repente a sua opinião seria outra. Beleza? Para encerrar aqui, só algum outro exemplo. Em certas tribos indígenas, os prisioneiros de guerra eram mortos e depois suas cinzas eram comidas com banana amassada, entre outros alimentos. Doideira, os caras matavam lá o prisioneiro e depois comia ali a cinza ali, né? Fazia ali a queima do corpo ali, né? Depois comia ali. Então os índios acreditavam que dessa maneira estariam honrando ao adversário, incorporando a força do inimigo. Do seu ponto de vista, é legal isso? Não, né? Nem do meu. Porque eu sou um cidadão ocidental, brasileiro, que não tem, apesar dos índios serem brasileiros, né? Mas que não tem esses hábitos. Então causa estranhamento. Mas cabe o julgamento, a gente vai poder ir lá para a tribo indígena agora, protestar, vamos parar com esse negócio aí? Cabe. Deu para entender? Então, relativismo cultural é você evitar esses julgamentos preconcebidos, entender principalmente o respeito. Beleza? E não desmerecer nenhum movimento de luta, nenhum movimento social. Se você também não assistiu minha aula de movimento social, é uma aula que eu dei lá pro 2º ano, maneira pra caramba. Assiste aqui, vou deixar o card também. Que vai fazer muito bem aí pra gente moldar aí nossas ideias sociais e aprender a lidar numa sociedade que seja mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade melhor de viver para todo mundo. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado da aula aí, mais uma aula. A gente encerra esse primeiro bimestre aí, depois as próximas aulas já vão ser de outros assuntos, também muito interessante, porque sociologia é muito legal. Beleza, galera? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus.